Deus colocou uma palavra no meu coração. Se alguém quiser, quem trouxe Bíblia e quiser acompanhar, são apenas 2 versículos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Isaías 49, versículo 15 e 16. Isaías 49, versículo 15 e 16. Capítulo 49, tá? Capítulo 49, versículo 15. Todo mundo achou aí? Então está escrito assim, ó, na língua portuguesa. Pode uma mulher ou uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? A pergunta. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E nós queremos continuar declarando que o Teu Espírito Santo tem total liberdade nesse lugar, Pai. Tu que conhece o coração, a necessidade de cada vida aqui, nós te pedimos que o Senhor fale com cada um, Senhor, segundo a necessidade de todos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, queridos. Palavra, um texto bem conhecido da Bíblia, que ele acaba trazendo, né, uma revelação da grandeza do amor de Deus. Muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, diante das perdas, né, como a dona Ivone acabou de citar aqui, né, perdeu a mãe faz pouco tempo, perdeu o irmão. Então, diante das perdas, diante das guerras, diante de uma falência, diante de um desemprego, diante de um momento de perseguição, de dores que nós somos submetidos nessa vida, nós somos o tempo todo tentados a duvidar do amor de Deus. Porque é fácil acreditar no amor de Deus quando tudo está acontecendo bem. É fácil acreditar que Deus me ama, né, quando estou com dinheiro na poupança, dinheiro na conta bancária, eu tenho um bom emprego, né, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu estou comendo bem, de preferência tem dinheiro sobrando na carteira. É fácil acreditar num Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Mas quando as coisas não estão acontecendo assim, e quando chega o desemprego, e quando chega a perda de uma mãe, de um pai, quando chega o óbito de um filho, né, quando chega uma falência financeira, quando vem o divórcio, quando o filho vai embora de casa, e aí, nessas horas, será que Deus deixou de me amar? Será que Deus ainda me ama? Será que Deus é tudo isso mesmo que a Bíblia diz que Ele é? Então são momentos que o adversário das nossas almas, Satanás, ele vem com seus dardos inflamados, soprar nos nossos ouvidos: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus agora? E se eu não estou firmado nessa palavra, se eu não estou enraizado, se eu não conheço esse Deus, de andar com Ele, eu posso ser tentado a fazer o que a mulher de Ló fez, a olhar para trás. Eu posso ser tentado a desistir desse Deus,
Eu posso ser tentado, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, chutar o pau da barraca. Largar tudo pro alto, chutar tudo e seguir o conselho da mulher de Ló. Alguém lembra qual foi o conselho da mulher de Ló? Quando ele perdeu tudo que ele tinha, quando ele perdeu seus servos, ele perdeu seus camelos, perdeu seus jumentos, perdeu seus 10 filhos. Ficou doente, chegou ao ponto de se coçar com um caco de telha. Aí, vocês lembram qual foi o conselho da mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Como tu conservas ainda a tua integridade? Deixa de ser frouxo. Deixa de ser bobo. Que Deus é esse aí? Se Deus fosse bom como tu acha que é, olha só, tu está na pior. Tu está aí, ó, doente, pobre, falido, quebrado. Que Deus é esse? E agora? Então, nessas horas, nós somos profundamente tentados por Satanás e profundamente provados por Deus. Porque Deus, embora seja um Deus que nos ama, e a palavra de Deus nos garante que nada pode nos separar do seu amor, Ele é um Deus que nos testa. Ele é um Deus que nos prova. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo número 8, versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como também não nos dará também com ele todas as coisas. Um dia eu estava lendo esse versículo, e o Espírito Santo falou comigo, aquele que nem o seu próprio filho poupou. O Espírito Santo falou comigo, se Deus não poupou o próprio filho, por que a gente acha que ele vai poupar a gente? Ele não poupou o filho unigênito. E ele também não vai poupar os outros filhos que somos nós. Deus, ele prova. Mas ele prova para aprovar. Por que Deus nos prova? Por que muitas vezes Deus permite circunstâncias tão difíceis, circunstâncias tão dolorosas? Por dois motivos. Primeiro motivo, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo de número 1, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, seja necessário que vocês sejam entristecidos com várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, número 1, Deus permite a dor, Deus permite as provações, Deus permite a perda, Deus permite o sofrimento para produzir fé em nós. Essas provações, aqui diz que são várias provações, não diz que são poucas. São várias. Elas são para a prova da vossa fé. Porque, amados, eu vou dizer para você, eu preciso ter fé para seguir um Deus quando está tudo dando certo na minha vida? Eu preciso de fé quando a conta do banco está recheada? Eu preciso de fé quando a minha esposa está super bem comigo, meus filhos estão super bem comigo, o meu emprego é maravilhoso, o meu salário é ótimo, está tudo acontecendo na minha vida, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro. Precisa fé? Fé para quê? Se eu tenho tudo, nada me falta, tudo dá certo. Agora, quando as coisas faltam, quando vem a escassez, quando vem o desprezo, quando vem a provação, quando vem a perda, quando vem a falência, é nessa hora que eu tenho que mostrar se eu sou realmente um homem de fé. Porque a Bíblia diz que crente até o diabo é e estremece. Até o diabo é crente. Nós, evangélicos, somos conhecidos lá no mundo como crente. Ó, lá vai o crente. Ó, fulano é crente.
Ah, fulano lá, ó, sabia que ela, a irmã, ela é crente. Mas será que eu sou crente mesmo? Porque crente, amados, é quem crê em Deus e fica firme, mesmo quando o vento está soprando forte, mesmo quando a tempestade vem com tudo contra a tua casa, mesmo quando a enchente leva tudo. Meu pai e minha mãe já passaram por umas 4, 5 enchentes. E cada enchente que vem é um prejuízo. É prejuízo de imóveis, é prejuízo de eletrodomésticos, é prejuízo de roupa. Sempre tem prejuízo. Meu pai e minha mãe já perderam um carro, foram assaltados num casamento. Foram participar de um casamento de uma prima minha lá em Joinville. E quando terminou o casamento, foram no estacionamento da igreja procurar o carro. Cadê o carro? Ficaram quase 2 anos andando a pé. Andar a pé, quando a gente nunca teve carro, é uma coisa. Agora, andar a pé, quando eu tinha carro e agora fiquei sem, aí dói, né? Pergunta se eles se desviaram. Pergunta se eles blasfemaram contra Deus. Pergunta se eles murmuraram contra Deus. Não, permaneceram firmes. Porque o crente, ele não é só crente quando está tudo acontecendo, quando tudo dá certo. O crente, ele é crente quando as coisas não acontecem. Quando vem o dia mau. A Bíblia fala, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre o dia mau. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, tomai toda a armadura de Deus, para quando o dia mau chegar, vocês permanecerem firmes, inabaláveis. A Bíblia fala que o dia mau vem. O dia mau vem para o justo e vem para o ímpio. Agora, o que determina se eu sou crente de verdade? O crente de verdade, ele suporta o dia mau. O crente de verdade, ele não blasfema contra Deus no dia mau. O crente de verdade, ele não murmura no dia mau. O crente de verdade, ele faz como Jó. A Bíblia diz em Jó, capítulo de número 1, que quando chegou a notícia de que ele tinha perdido tudo que ele tinha, perdeu seus 10 filhos, perdeu suas posses, ficou pobre. A Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, lançou-se em terra e adorou a Deus. E ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Em tudo Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Isso aqui é ser crente. Ser crente é você perder tudo que tem e você se jogar no chão e dizer, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Número 2. Primeiro, Deus nos prova para provar a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não tem como agradar a Deus sem fé. Agora, como é que eu vou saber se eu realmente sou um homem de fé? A Bíblia diz que Abraão foi considerado o pai da fé. Agora, você sabe por que ele foi considerado o pai da fé? Porque depois de 25 anos esperando por um filho, quando o filho nasceu, Deus esperou o filho crescer um pouquinho, e quando ele estava ali usufruindo, desfrutando do filho, né? Se alegrando com o filho da promessa, aí Deus chama Abraão e diz, Abraão, pega o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e sobe até o monte Moriá, e sacrifica ele para mim. E aí, crente, quem teria coragem de pegar o filho que você ficou 25 anos sonhando com aquele filho? E aí quando Deus te dá a promessa, você agora tem que entregar para Deus? Por isso ele é chamado pai da fé. Ser crente, amados, é ser uma pessoa de fé. E pessoas de fé vivem pela fé e fazem sacrifícios. Quantos precisarem.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Número 2. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 5. Sendo, pois, justificados pela fé, olha a fé aí, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que Deus permite a tribulação? Por que Deus permite momentos de tribulação? Porque Deus quer produzir perseverança e um caráter aprovado. O crente, o homem de Deus, além de ser uma pessoa de fé, ele precisa ser uma pessoa perseverante com um caráter aprovado. Agora, como que eu vou ter um caráter aprovado se eu não passar pela tribulação? Se eu não encarar o dia mal? Se eu não enfrentar as provações da vida? Deus envia, permite as provações, porque Deus quer produzir um caráter aprovado. E o que é um caráter aprovado? Um caráter aprovado é um caráter semelhante de Deus. Eu conversava ali com o Javier agora há pouco. No mundo, as pessoas não têm caráter. As pessoas são falsas. As pessoas mentem. As pessoas trapaceiam. Tem patrão que nem para conversar com funcionário. Não tem tempo para o funcionário. Nem no dia do pagamento ele fala com o funcionário. Então lá no mundo, as pessoas não têm caráter. As pessoas mentem, roubam, se corrompem, adulteram, se prostituem, faz tudo errado. Mas o crente, o cristão, o filho de Deus, ele não pode agir assim. Porque ele precisa ter um caráter igual de Deus. Um caráter igual de Deus é um caráter aprovado. Mas para ter um caráter aprovado, eu preciso passar pela tribulação. Porque a Bíblia diz que Deus precisa purificar a gente. A Bíblia fala em Malaquias, capítulo de número 3, que o Senhor se assentará como fundidor, purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Então eles trarão ofertas de retidão ao Senhor. Deus, mas ele purifica a gente como a prata. Por que ele purifica a gente como a prata? Porque a prata, não sei se alguém aqui sabe, se você pegar uma prata legítima e você olhar para ela, você consegue ver a tua face. É como um espelho. E Deus quer nos purificar de tal modo que as pessoas possam ver Cristo em nós. Amém. Porque está escrito que Cristo em nós é a esperança da glória. Você sabe por que lá fora muita gente não acredita mais nos crentes? Sabe por que lá fora muita gente não quer mais botar o pé dentro de uma igreja evangélica? Sabe por que lá fora muita gente está desviada? Por causa do mau testemunho dos crentes. Começando pelos pastores. Pastor infiel, pastor corrupto, pastor mentiroso, pastor sem vergonha, pastor com mau testemunho. Aí, lascou. Como é que alguém vai ver Cristo num pastor sem vergonha? Como é que alguém vai ver Cristo num pastor adúltero? Como é que alguém vai ver Cristo num pastor corrupto? Como é que alguém vai ver Cristo num crente que mente? Num crente que vê pornografia na internet? Como? Por isso que tem tanta gente desviada. Por isso que tem gente que não acredita mais em Deus, nem na Bíblia, nem no Evangelho. Mas nós estamos passando pelo fogo, estamos passando pela fornalha
Porque Deus está produzindo o caráter dele em nós. E quando as pessoas começarem a ver o caráter de Jesus em nós, amado, vai faltar cadeira, assim como faltou hoje, amém? Vai faltar cadeira, prepara para alugar a sala maior que tem em São João Batista. Posso ouvir o amém? Amém. Em nome de Jesus. Então diga para o seu irmão, Deus está te provando para te aprovar. Porque Ele quer produzir o caráter dele em você. Segura firme. Aguenta mais um pouquinho. Não olha para trás. Você está ficando parecido com ele. Vamos ficar de pé, amém? Aleluia. Vou dar ordem para o pastor Jean fazer uma oração para nós, amém? Diante dessa palavra que foi pregada, pastor Jean, ele sempre falou uma palavra que eu nunca vou me esquecer. Arrependidos e convertidos. Amados, Deus não basta estar só arrependido, eu preciso estar convertido. Jesus falou para o mestre da lei, importa que você nasça de novo. Mas como eu sendo homem velho, posso nascer de novo? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer? Não, Nicodemo, você não está entendendo nada. Eu estou querendo dizer que se você não passar por uma transformação de vida total, você não vai conseguir acessar o meu reino. Para acessar o meu reino, você vai ter que deixar de ser cabrito, né, irmã? E ser cordeiro. Só que o cordeiro, amado, o cordeiro ele não resiste. O cordeiro, ele não esperneia quando ele está indo para o abatedouro. Foi nada, foi só o susto. Né? É forte, é forte. O cordeiro, ele se rende. O cordeiro ele se rende e diz, ó, Senhor, eis-me aqui. Faz o que tu quiser fazer. Eu estou rendido. Eu sou cordeiro. Eu não sou cabrito. O cabrito ele quer fugir, né? O cordeiro se rende. Olha para nós, pastor Jean. Pai, Deus amado, Jesus, Senhor. Esta noite, Senhor, Pai, estamos aqui, Senhor, en tu presencia, Señor. Le damos muy obrigado, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Dios amado, Jesús, Señor, por tu reflexión, Dios amado, Jesús, Señor. Gracias, Señor, Dios Padre querido, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias, Dios amado, Señor, por cada uno de los que estamos presentes aquí, Señor, en este lugar, Señor. Muy obrigado, Señor amado, Jesús, Señor, por nuestro hermano Pastor Cristian, Señor. Cuando lo usamos en esta noche, Señor, para dar esta palabra, Señor, para nosotros, Señor. Oh, bendito Rey, Señor, te pido, Señor, que esté usted, Señor, glorificando esa manera especial y sobrenatural, Señor, en la vida de él, Señor. Que se usándolo cada día más, Señor. Abençoa de una manera especial y sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A cada uno de los que se encuentran aquí presentes también, Señor. Abençoa esta morada también, Señor. Abençoa, Señor, de una manera especial esta familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma el control y el dominio de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día más, Señor, a permanecer en tu presencia, Señor. Ayúdanos cada día más, Señor, a avanzar, Señor, a no mirar para atrás, Señor, como fue hablado por nuestro hermano Alberson, Señor. Ayúdanos cada día más, Señor, a permanecer, Señor, dándonos la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, el conocimiento de tu palabra, Señor, para permanecer, Señor, en medio de las pruebas, de las luchas, dificultades que vengan a nuestra vida, Señor, porque es necesario todas esas cosas, Señor amado Jesús, Señor, para mantenernos en tu presencia, Señor, y aumentar nuestra fe, Señor, cada día más, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muy obrigado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hoje é última noite do ano, né? A gente vai encerrar esse primeiro momento aqui com um tempo de comunhão. Vou estar cantando uma música que fala que eu preciso de você, você precisa de mim. E você vai ter a oportunidade de dar um abraço, né? Quiser dar um beijo, um aperto de mão no seu irmão, amém? Vamos ter esse tempo de confraternização. Depois a gente vai estar orando pela comida. Quer falar? Mateus e Vanessa. Estamos chamando aqui agora. Você quer para agradecer, para abrir a porta e trocar uma lembrancinha, tá bom? E esse é para Dona Ivânia, porque a casa também é dela.
Amém. Honra quem honra, né? Honra quem honra. Glórias a Deus. Vamos ter esse tempo de comunhão então, né? Aleluia.